Clima muito tenso no Vasco da Gama, torcedor. Se já não bastasse, após o término da 7ª rodada de Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama estar com a mesma pontuação da primeira equipe da zona do rebaixamento, agora o ambiente político do Vasco da Gama está completamente conturbado. Edmundo, um ídolo do Vasco, que esteve ao lado do Pedrinho durante toda a sua campanha política para a eleição presidencial, ontem confirmou que rompeu com o Pedrinho. Um grande parceiro, um grande amigo, um grande aliado, a relação foi rompida. E o Edmundo bateu na mesa, tá? Que na próxima eleição, que vai acontecer no ano que vem, ele virá como oposição, meu amigo torcedor vascaíno. Ele até disse mais, que tem muita coisa que ele sabe que ele tá deixando guardado para soltar na boa. Se liga só, que eu vou trazer tudo isso a vocês. O ambiente do Vasco está ruído. A boa e velha política do Vasco da Gama está de volta para os corredores de São Januário. Que fase, meu amigo torcedor vascaíno. E é claro, eu vou trazer a vocês aqui tudo o que rolou nessa confusão, falar sobre Campeonato Brasileiro, falar também sobre JP, o cria do Vasco, dispensado por presidente Pedrinho, tá brilhando no Avaí. É pra ficar maluco vendo esse jogador lá se destacando com as cores do clube catarinense. Tudo isso, além dessas muitas outras informações, você verá aqui e agora, tá? Nesse Acorda Vascão, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês, torcedores vascaínos. Mas, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui que está saindo às 7 horas da manhã em ponto, é o Acorda Vascão, e todo dia que você voltar ao nosso canal, o Acorda Vascão estará aqui para você. 7 horas em ponto é a sua hora marcada para ficar sempre muito bem informado com as primeiras notícias do Vasco do dia. Além da Acorda Vascão, tem o Fala Gigante pela parte da tarde, ainda o Boa Noite Gigante pela parte da noite. 3 vídeos de muita informação e muita vascainidade para você, amigo vascaíno. E o que eu venho pedir para você agora é o seguinte: bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui para te dar 2 avisos rapidinho, tá? Primeiro e mais importante é esse número que tá aparecendo aí a vocês. Nesse momento falta exatamente 46 pessoas pra gente chegar aos 150 mil inscritos, então você aí, ó, corre e vai se inscrever no canal do Gigante Vasco aqui embaixo. Clica nessa palavrinha inscrever-se e venha ser um inscrito do nosso canal. E também quero dar um outro recado a vocês, que é sobre esse outro canal aqui, do canal do Gigante Vasco, tá? Que é o canal Bastidores do Gigante Vasco. É um canal alternativo ao nosso, e lá com um outro tipo de conteúdo você também ficará muito bem informado sobre o Vasco, ó. Lá tem cortes de vídeos daqui, se você não teve tempo de ver um dos nossos vídeos lá, vai ter alguns cortes sempre. Tem também, ó, Zona Mista do Felipe, entrevistas coletivas completas, corte das entrevistas coletivas, tem pós-jogo especial que a gente não coloca aqui, coloca apenas lá, porque o nosso pós-jogo aqui é em vídeo, lá é em live e lá é em vídeo, e muito outros tipos de conteúdo, gente. A gente tá na meta de chegar aí os 1000 inscritos por lá, e eu conto também com você. O link vai estar aqui na descrição. Então, rapaziada, eu, Lucas, estou sempre priorizando em entregar o melhor conteúdo para você, vascaíno. Ou seja, siga nós aqui no canal do Gigante Vasco e também nos siga lá no canal Bastidores do Gigante Vasco. Conto com você. Vambora fazer aqui do nosso canal algo cada vez maior no meio da torcida vascaína. Bom, então conto com você, tá, cara? Vambora juntos chegar aí a essa marca dos 150 mil inscritos ainda hoje. Não pode passar de hoje, não pode passar dessa terça-feira. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. E eu quero começar, antes de entrarmos nos assuntos que entristecem a vida do torcedor vascaíno, eu quero falar sobre o que vai acontecer hoje à tarde, que é uma coisa boa, é uma baita notícia. Hoje, às 18 horas em ponto, às 6 horas, no estádio Luso Brasileiro, o Vasco da Gama entrará
entrará em campo contra a equipe do Bahia pela finalíssima da Copa do Brasil Sub-17. Uma partida que será jogo único, está marcado para hoje. O Vasco, que passou pelo Flamengo nas semifinais com um placar agregado de 7-2, chega para enfrentar o Bahia com grande moral. Um Vasco que tem um elenco qualificadíssimo nesse Sub-17 e vem tendo como grande comandante desse elenco um bom técnico, tá? Que é o Cássio Barros. Cássio Barros vem fazendo um trabalho exemplar no Sub-17 do Vasco da Gama, tem números impressionantes e busca, nesse seu primeiro ano de Vasco, conquistar o primeiro título da temporada. Em pouquíssimo tempo de trabalho, Cássio Barros poderá conquistar uma das maiores conquistas da sua carreira, que é a Copa do Brasil pela base Cruz Maltina. Então é claro, você aí vascaíno que tá de bobeira hoje, liga a sua televisão no Sport TV, que estará sendo transmitido às 6 horas, Vasco da Gama e Bahia. Ficar de olho no Diego Minetti, ficar de olho no Andrei Fernandes, ficar de olho nessa garotada da base do Vasco que tá brincando de jogar futebol pelo Sub-17. Enquanto, né, no nosso Sub-17 a garotada tá brincando, no nosso Sub-20 também a garotada tá brincando, infelizmente, lá no Avaí, tem um cria que deveria estar brincando aqui, mas está brincando lá. Porque o JP Galvão, mais uma vez, marcou o gol. Terceira partida seguida que o JP faz um gol com a camisa do Avaí. São 3 gols em 4 partidas com a camisa do clube catarinense. E tem gente ainda que tenta me convencer que a cláusula do Vasco da Gama com relação ao empréstimo de JP para o Avaí foi boa. Lembrando, o Vasco empresta o JP para o Avaí, um empréstimo até o final do ano, e coloca no contrato uma opção de compra no valor de 1 milhão de euros, algo em torno de 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. O JP sempre foi um craque na base, o JP sempre foi um destaque, o JP sempre foi um jogador que todo mundo olhava para ele e sabia que ia dar certo, queria virar, queria dar bom, queria se tornar jogador. Mas internamente a atual diretoria do presidente Pedrinho preferiu emprestá-lo e colocar uma opção de compra num valor irrisório. O Vasco está entregando o JP, está entregando esse ouro, essa joia, esse diamante que é o garoto JP, na minha opinião, por 6 milhões de euros, significa de graça para o Avaí. E aí, meu amigo, fica a questão, fica a dúvida. O Vasco dá de graça ao JP pro Avaí e a gente, às 7 partidas seguidas, vem tendo que aturar Alex Teixeira entrando em campo. Eu não tenho nada contra o Alex Teixeira, mas eu sinceramente duvido que o JP, se estivesse no elenco do Vasco, iria ajudar menos o Vasco da Gama do que o Alex Teixeira. Sinceramente, para quem optou pelo empréstimo do JP, olhar para ele e o Alex Teixeira lado a lado e entender que o Alex Teixeira é mais útil para o Vasco do que o JP seria, meu amigo, com todo respeito, esse rapaz que teve essa inteligência não merece ficar mais no Vasco da Gama. O JP é um baita jogador. O JP hoje poderia exercer essa função que o Alex Teixeira vem exercendo todo jogo, atuando como um segundo atacante, atuando como um 10 mais móvel, craque de bola é um moleque. É revoltante saber que hoje ele tá brilhando vestindo a camisa do Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ok que é Série B, eu entendo, eu compreendo, mas é nítido que esse moleque é bom de bola. Não é qualquer jogador que marca 3 gols em 4 partidas com a camisa de um clube, independente do clube que seja. É o Vasco perdendo aí um grande ativo de bobeira, né? É o Vasco dando as bobeiras dele no mercado, né? Assim como vai dar com o Capasso, porque eu tenho certeza que o Capasso vai sair do Vasco e vai virar jogador. Não tenho dúvida que o Capasso saindo do Vasco ele vai se destacar em outra equipe. Anota o que eu tô falando. Assim como vai dar com vários outros atletas, o Lucas Eduardo, que saiu do Vasco, vai pro Cuiabá e vai virar lá também. Enquanto a isso, a gente fica com todo o respeito do mundo, com um elenco cheio de jogadores, mas que nem todos, em sua grande maioria, inclusive, têm capacidade para vestir as camisas do Vasco. O Vasco hoje está preferindo ficar com atletas normais do que dar luz, dar oportunidade para os garotos da nossa base. Muito tenso o que vem acontecendo definitivamente no nosso Vasco da Gama. Mas, meu amigo, é bom a gente olhar para o que tem hoje em mãos, né? Até porque amanhã teremos esse jogo decisivo contra a equipe do Puerto Cabello pela Copa Conmebol Sul-Americana. Um jogo, meu amigo, que é muito importante para o Vasco. O Vasco hoje é o segundo colocado do grupo.
Após o empate contra o Lanús frustrante, né? O Vasco ficou na segunda colocação. A vitória contra o Lanús e São Januário deixaria o Vasco numa situação muito mais confortável na primeira colocação do grupo. E hoje o que resta para o Vasco é secar. À noite teremos Melgar e Lanús se enfrentando na altitude do Peru. É um jogo que o Melgar precisa tirar pontos do Lanús, precisa fazer com que o Lanús empate ou até perca a partida, que seria o ideal. E o Vasco tem que ir para a Venezuela com o objetivo de vencer amanhã e conquistar os 3 pontos. O elenco chegou ontem na Venezuela na parte da noite e hoje terá o primeiro e único treino, né, antes da partida contra o Puerto Cabello em território venezuelano. A vida do Vasco não tá fácil na Sul-Americana e a vida do Vasco também não está fácil no Campeonato Brasileiro, tá, meu amigo torcedor vascaíno? O Vasco da Gama, nesse momento, olhando para a tabela de classificação do Brasileirão, como tá aparecendo aí na imagem a vocês, é o 14º colocado. O Vasco tem 7 pontos conquistados em 21 pontos disputados. Um aproveitamento muito ruim. O aproveitamento hoje do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, ele se aproxima aí dos 33%. É um aproveitamento de time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para você, meu amigo torcedor vascaíno, ter uma noção rápida, né? Um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas tem como possibilidade, isso jamais acontecerá, né? Sem dúvida nenhuma. Mas um Campeonato Brasileiro, se uma equipe vencer os 38 jogos, ele conquista 114 pontos. Então, olhando os 114 pontos como uma forma de porcentagem, o aproveitamento do Vasco da Gama de 33% daria ao Vasco, no final do Brasileiro, uma pontuação de 38 pontos. A matemática diz que para você se livrar precisaria de 45. Então, nesse momento, o Vasco ele tem um aproveitamento de clube rebaixado. Assim como o Vasco, todas essas equipes abaixo do Vasco também. Juventude, Mirassol, Fortaleza, Vitória, Santos, Sport, Clube do Recife. Todas as equipes abaixo do Vasco hoje têm um aproveitamento de um clube que vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é preocupante, tá? Porque, ao meu ver aqui, o Vasco hoje está no local que, se essa chave não for virada, todo respeito ao Felipe do mundo, porque fez um jogo honesto contra o Palmeiras, se não chegar um técnico à beirada de campo, se não mudar o que vem acontecendo hoje no Vasco, o Vasco vai ficar até o final do Brasileiro lutando contra essas equipes para não cair para a Série B do Brasileirão. Eu acho que o Fortaleza, que está ali embaixo, ele ainda vai sair dessa situação. O Fortaleza não vai se manter aí nessa 17ª colocação. O Fortaleza vai brigar em meio de tabela. O Santos, eu também acho que vai virar essa chave. Neymar entrando num ritmo legal, o novo técnico do Santos, que é o Kleber Xavier, um técnico que passou por tanto tempo em seleção brasileira ao lado do Tite, vai virar a chave do Santos também. E se a chave do Vasco não for virada, o Vasco vai ficar até o final do Brasileiro lutando contra Sport, contra a Vitória, contra a Mirassol e contra a Juventude, para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu espero sinceramente que isso não aconteça. Sinceramente mesmo, porque vai ser assim, triste mais um ano ver o Vasco da Gama lutando para não cair. E só para uso de comparação, o Vasco no Brasileiro no ano passado, em 7 jogos, tinha 6 pontos conquistados, com 2 vitórias, 5 derrotas e nenhum empate. 7 gols feitos, 17 gols sofridos. As vitórias do Vasco lá no início do ano passado, né? Ainda à época, é importante lembrar, os primeiros jogos sob o comando técnico Ramon Dias e logo em seguida tendo o William Batista comandando a equipe, foi 2 vitórias contra Grêmio na estreia e contra... Caraca, o Rafael Paiva pega o Vasco, salvo engano, o Rafael Paiva vence o Fortaleza nos seus primeiros jogos. Não foi Fortaleza, foi o Vitória. Acho que o Rafael Paiva vence o Vitória dentro de São Januário, é isso. Vitória e Grêmio foram as 2 únicas vitórias do Vasco em 7 partidas no início do ano passado do Brasileirão. A única diferença para esse ano, em comparação com o início brasileiro do ano passado do Vasco, é que em 7 jogos o Vasco também teve 2 vitórias nessa temporada. Na estreia contra o Santos e depois contra o Sport. Perdeu 4 porque empatou 1. E esse empate contra o Flamengo faz com que o Vasco tenha 1 ponto a mais se comparado com a mesma pontuação do Vasco da Gama na mesma quantidade de jogos do ano passado. Então, ou seja, meu amigo vascaíno, nesse momento a situação do Vasco é de calamidade. O Vasco ele escreve o mesmo roteiro que escreveu no início da temporada passada. Entra ano, sai ano e a bagunça continua a mesma no nosso Cruz Maltino. E volto a repetir, meu amigo, se não virar essa chave, vai dar ruim. Então, alô Pedrinho, alô Felipe,
Alô, departamento de futebol do Vasco e companhia. Vamos querer virar essa chave, que a situação do Vasco é de calamidade total. Bom, meu amigo vascaíno, então vambora aqui pro Momento em Play. A Inplay, que é a nova parceira do canal do Gigante Vasco, a marca aí que tá com tudo apoiando o nosso trabalho. Uma empresa que você pode ganhar dinheiro se divertindo, brincando, meu amigo torcedor vascaíno, e com a coisa que pelo menos eu mais gosto e tenho certeza que você também, brincando de futebol, né? Olha que loucura. Mas calma que não é uma bet, né? Porque quando fala que você vai ganhar brincando, se divertindo, jogando, já vem a imagem de uma bet na cabeça. Mas não, a Inplay é um fantasy game, é um jogo mesmo que você vai se divertir. E como funciona, meu amigo? É o seguinte, você agora indo aqui, ó, no link da descrição e no comentário fixado e apertando no link da Inplay, você vai se cadastrar por lá e já terá 1000 moedas para você se divertir dentro da plataforma. E é exatamente com essas 1000 moedas que vai te dar acesso aí aos diferentes jogos que tem dentro da plataforma da Inplay. Eu normalmente, é claro, jogo nas partidas relacionadas ao Vasco da Gama. Amanhã teremos, por exemplo, Vasco Puerto Cabello. Amanhã eu já estou indo lá e fazendo o meu jogo. Mas hoje, vamos ver o que tem. Por exemplo, você apertando no link tá aí, você vai dar acesso a isso daí, que é a minha homepage. Aí tem, né, os jogos do Vasco, porque, é claro, eu sou Vasco, eu trabalho com Vasco, então os jogos do Vasco estão relacionados aí, mas eu vou voltar para a página inicial, e aí tem assim, ó, os campeonatos, por exemplo, tá aí aparecendo São Paulo, aí tem calendário de jogos onde eu apertei. Aí tem, ó, Brasileirão, vou selecionar tudo, Champions League, Premier League, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Recopa, Supercopa do Brasil, La Liga, Copa da Inglaterra, e vou parar por aqui. Selecionei todos os campeonatos e vou filtrar, ó. Hoje tem Inter e Barcelona, tem Botafogo, tem São Paulo, tem Racing, olha os jogos, ó. Tem Independente, tem Vitória, tem Corinthians, tem Fortaleza, tem Melgar e Lanús do grupo do Vasco para ficar de olho, mas eu vou fazer o joguinho do Barcelona e do Inter, então eu vou colocar aí no filtro para ver os jogos que tem à disposição para eu fazer relacionados ao Barcelona e ao Internacional. Voltei aqui sem querer. Deixa eu filtrar de novo, ó. E aí, meu amigo torcedor vascaíno filtrado, vai aparecer para mim apenas os jogos relacionados ao Barcelona e Inter. Ó, Barça busca final 250 moedas, Barça na Itália 500 moedas. Eu tenho muitas moedas porque eu jogo direto. Você entrando agora só tem 1000. Mas já dá para fazer esse joguinho de 500. Então vamos lá. Barça e Inter, hein? Mais de 85%? Com certeza. Mais de 60% de posse de bola pro Barcelona? Sem dúvida nenhuma, meu amigo vascaíno. O Barça vai ter mais posse do que o Inter de Milão, mais 60%. Cartão para o Barcelona na primeira etapa, sim. Mais de 3 cartões amarelos para o Barcelona no jogo, com certeza, jogo muito pegado, vai ser hoje aí pela Liga dos Campeões. Barcelona dará mais de 4 chutes, sim. Mais de 3 impedimentos, sim. Mais de 7 canteios, com toda certeza. Mais de 2 chutes do Lewandowski, claro. Gol do Yamal, eu acho que não, tá? Acho que hoje não tem gol do Yamal, tá jogando muita bola, mas hoje ele não vai guardar, não. Minha opinião. De Jong cometerá mais de uma falta? Eu acho que sim. Então, ó, já foram 10. Todas as perguntas eu coloquei a minha opinião. Aí tá aparecendo aí, ó, o jogo de São Paulo. Se você quiser jogar também com relação a Botafogo, você tem a liberdade de jogar. É de você. Eu fiz o meu joguinho na Liga dos Campeões. Amanhã eu volto aqui com o Momento em Play também no Acorda Vascão para fazer, ó, Vasco e Fortaleza amanhã 6h30, já tá até marcado aqui o meu filtro. Deixa eu ver o que eu posso fazer para amanhã. Não tá aparecendo ainda não, mas se você já quiser fazer os jogos pro Vasco, lá no link da descrição aqui você aperta, já vai ter lá os jogos dos campeonatos, os snaps, tudo isso para você participar. Então, vai correndo para Inplay, tá? Eu já fiz o meu joguinho do Barça e Arsenal, é jogão hoje, ó. Vou estar ligado e vou estar lá torcendo para que o Yamal não faça gol, para que o Lewandowski dê mais de 2 chutes e eu consiga retornar aí esse dinheiro, essa pontuação que eu investi. Só para fechar esse momentinho é o seguinte, se você conseguir nessas moedas do jogo, você vai ter direito a 1000 de graça. E se você conseguir fazer 50 mil moedas, você consegue reverter em 50 reais. 100 mil moedas, 100 reais. 500 mil moedas, 500 reais. E é assim, meu amigo torcedor vascaíno. Você vai ganhar dinheiro se divertindo. Isso é só mesmo na Inplay. Você pode ganhar sem gastar absolutamente nada. Então, corre para Inplay. Inclusive, mandar um abração, ó, e um beijão para todo mundo em Inplay. Obrigado pelo apoio que vocês vêm dando aqui
ao canal Gigante Vasco. Agora sigam aí com o vídeo, meu amigo. Meu amigo vascaíno, então vambora aqui pro último trecho, né, desse Acorda Vascão, porque o clima é tenso, tá? No nosso Cruz Maltino, a política do Vasco borbulhando nos bastidores de São Januário, né? A boa e velha política do Vasco, que nós não estávamos mais lembrando como era, ela voltou, tá, meu amigo? Falo aqui, ela voltou. A política do Vasco da Gama está de volta. O associativo do Vasco está de volta. Tudo aquilo que fez com que o vascaíno tivesse a razão, né? A convicção de que a venda era a melhor coisa, porque a política estava acabando com o nosso clube. A política voltou. Ela voltou, vascaíno. Você querendo ou não, a política está de volta ao Vasco da Gama. Isso se provou mais do que nunca ontem. Por quê? Hoje, o Vasco é presidido por Pedrinho, mandatário do futebol do Cruz Maltino, mandatário da SAF por ser o presidente do clube, que é o sócio majoritário, né, da Sociedade Anônima do Futebol Vasco da Gama. E ontem, o Edmundo, que é um parceiro e sempre foi um parceiro, um amigo pessoal do Pedrinho, ele confirmou que na próxima eleição presidencial do Vasco, ele virá como uma oposição. Pedrinho, ele entra, né, na política do Vasco, ele, o Edmundo, o Felipe, através da chapa Sempre Vasco. Eu não gosto de me meter muito em política, mas eu entendo o que ocorre na política, mas eu prefiro ficar sempre longe dessas coisas. Pedrinho, Felipe e Edmundo, eles entram, né, na política do clube através da chapa Sempre Vasco. Eles nem entram na política do clube logo no primeiro momento, né? Eles são a cara da Sempre Vasco, que foi um grupo político ali que nasceu tendo como grande figura Júlio Brandt, com o objetivo de surpreender positivamente a política do Vasco, trazer coisas novas, mudar aquele estigma negativo da política do clube com ideias novas, reformular o Vasco, trazer novos conceitos para o Vasco, ideias muito boas que atingiu principalmente a minha geração. A minha geração ela foi muito impactada, né, pela Sempre Vasco num primeiro momento. A rapaziada de 20, a época, né, ali quando a Sempre Vasco surgiu, rapaziada de 16, 17, 20, 25, 30, foi muito impactada pela chapa que tinha como grande nome Júlio Brandt e era cercado pelos grandes ídolos, conseguindo trazer essas figuras que são idolatradas pela torcida para perto da política, mas não se envolvendo diretamente. A Sempre Vasco sempre tentou chegar à presidência do Vasco, mas nunca conseguiu. Sempre bateu na trave com o Júlio Brandt. E a ideia, né, para esse ano era tirar o Júlio Brandt de frente e colocar um grande nome à frente da chapa para que viesse a se conseguir conquistar uma eleição presidencial. E por isso Pedrinho foi encabeçado como o candidato à presidência, para que, enfim, a chapa Sempre Vasco conseguisse, né, ter um presidente eleito. Conseguiu. Mas a entrada do Pedrinho, a presidência do Vasco, quebrou, rachou a chapa Sempre Vasco. Porque um dos principais líderes, que era o Júlio Brandt, ele rompeu, né, da chapa, não faz mais parte da chapa Sempre Vasco. Temos um dos grandes líderes também da chapa, que era o Cassiano, hoje ao lado do Pedrinho. Então, essas duas figuras, esses dois personagens políticos do clube, que antes eram um dos grandes nomes da chapa Sempre Vasco, já não se falam mais. Temos, é claro, outros integrantes, próprios integrantes citados por Euriquinho, Alain Belaciano, outros nomes também que fazem parte da política do clube, junto com a chapa Sempre Vasco, seguem ao lado do Pedrinho, mas uma parte rompeu. E ontem o Edmundo confirmou também esse rompimento através de uma live. O Edmundo disse, né, que ao participar de um grupo da Sempre Vasco, no WhatsApp, grupo onde ele está desde 2010, ontem foi surpreendido ao ter sido excluído desse grupo por parte do próprio presidente Pedrinho. Isso foi a gota d'água para o Edmundo, o revoltou, o chateou, e por isso que ele bateu na tecla e deixou muito bem claro que na próxima eleição, conta da atitude do Pedrinho, ele virá como oposição contra ele dentro do Vasco. A possibilidade é grande, tá? De vir aí Edmundo, Júlio Brandt contra Pedrinho, Felipe. Olha que loucura. Volto a repetir, cara, é uma pena. Pedrinho e Felipe de um lado, Edmundo do outro. Cara, é a política do Vasco, que antes era só política e agora tá envolvendo personagens
históricos do nosso clube. Se liga só nas palavras do Edmundo. Bom, um bom trabalho ele não faz. Honesto ele é. Se eu posso garantir. Mas um bom trabalho ele não faz. O trabalho é tão ruim quanto o do Campelo, quanto o trabalho do Salgado. É tão ruim quanto. E olha que se gastou bastante. O Vasco fez um novo contrato com a televisão, fez um novo contrato com a Brax, onde o Vasco vai ter esse ano uma arrecadação muito maior do que aqueles 460 milhões que foram apontados no balanço de 2024. Então, sem dúvida nenhuma, poderia o Pedrinho estar fazendo um trabalho bem melhor, na minha modesta opinião. Eu sou muito transparente, todo mundo sabe, e hoje fiquei aqui dizendo para mim mesmo, contenha-se, não fala, seja mais comedido, seja mais tranquilo. Mas ele hoje, pessoalmente, me removeu do grupo da Sempre Vasco. Eu estou no grupo da Sempre Vasco desde 2010, há cerca de 15 anos, quase 15 anos. Sou um dos fundadores. Eu levei o Pedrinho para o grupo da Sempre Vasco. Eu indiquei o Pedrinho para ser candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje eu me decepcionei ele me removendo do grupo da Sempre Vasco. Então, você está coberto de razão, Sérgio. Ele não tem coragem, ele não tem personalidade para encarar de frente os erros que ele está cometendo. E aí, ele se esconde na fragilidade que ele tem, nas fragilidades que ele tem, e para que as pessoas achem ele um coitadinho. Mas se ele tem personalidade, tem força e coragem para bloquear pessoas e remover outras de um grupo que ele é convidado, é sinal de que ele está no caminho completamente errado. Tá bom, Sérgio? Está vacilando e vacilando muito. É completamente diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. O menino que eu ajudei muito, quando em 96 ali começou a dar os seus primeiros passos como profissional, humilde, é bem diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. Isso, para mim, é uma grande decepção. Mas não é pessoal, de novo, embora eu disse a ele por várias vezes, não queira me ter como inimigo. Porque eu sei de tanta coisa, mas de tanta coisa, que vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Beleza, pessoal? Mas vamos voltar. Meu amigo torcedor vascaíno, de fato, uma situação bem tensa, né? Bem complexa, que hoje acontece no nosso Vasco da Gama. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou de toda essa loucura envolvendo a política do clube. E já, sem dúvida nenhuma, eu tô de volta para trazer ainda mais novidade e informação a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.